Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. Nos vídeos anteriores tratamos dos princípios fundamentais do Espiritismo, ou doutrina espírita. Nestes próximos vídeos estudaremos as origens do Espiritismo. É importante conhecer este trajeto inicial do Espiritismo, para perceber um facto essencial da doutrina. Ela não é obra de um ou vários homens, não foi descoberta por ninguém. Foram os próprios espíritos, as almas das pessoas que deixaram o mundo físico, a elaborar a doutrina. Os fenómenos que agora chamamos espíritas acontecem desde sempre. Várias religiões, desde a antiguidade, faziam e fazem da sua prática o culto dos antepassados e a comunicação com estes espíritos era comum. Durante toda a Idade Média, na Europa, muitos dos bruxos e bruxas perseguidos pela Inquisição eram pessoas que comunicavam com espíritos. Hoje seriam simplesmente médiuns. No entanto, estes fenómenos não eram estudados de forma sistemática até que surgiu a figura de Allan Kardec, e a sua primeira e mais importante obra, O Livro dos Espíritos. Recuemos, no entanto, um pouco. Na década de 1840, nos Estados Unidos, a família Fox e os vizinhos presenciaram vários acontecimentos considerados sobrenaturais em sua casa, em Edasville, estado de Nova York. 3 filhas do casal Fox pareciam entrar em contacto com um espírito que se comunicava através de batidas. Embora não seja possível verificar a veracidade destes acontecimentos, ele despertou a atenção de todo o país e, por 10 anos houve apresentações públicas das suas capacidades, tidas como mediúnicas. Ao mesmo tempo, outro fenómeno captou a atenção de imensa gente, a começar pelos Estados Unidos, mas rapidamente espalha-se pela Europa, o das mesas girantes. Nas sessões das mesas girantes, as pessoas, sentadas ao redor da mesa, colocavam sobre ela as mãos. Em resposta, a mesa rodava, levantava-se no ar e batia no chão. Com o tempo, as pessoas apercebiam-se que estas pancadas no chão não eram aleatórias, mas que podiam representar um meio de comunicação. Primeiro, faziam-se perguntas à mesa e ela respondia sim ou não com um número convencionado de batidas. Mais tarde adotou-se o método de fazer com que o número de batidas correspondesse a letras do alfabeto, e conseguiam-se comunicações com mais significado. Entra então cena Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, em 1804. O jovem Rivail fez em Lyon os seus primeiros estudos e seguiu para a Suíça, completando a sua formação com o célebre professor Pestalozzi. Tornou-se bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina. Falava corretamente alemão, inglês, italiano e espanhol. Casou-se com Amélie Baudet e o casal fixou-se em Paris. Rivail era professor, membro de academias científicas e de letras, com vários trabalhos publicados. Foi em 1854 que ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações, em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. Fortier disse-lhe: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária, não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se, e ela responde. Ao que Rivail respondeu: isso é uma outra questão, eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Allan Kardec, nas suas memórias, revela como tomou contacto com as mesas. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado, as experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenómenos durante mais de 1 hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. Ele foi ao primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos, e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive, em casa da sonâmbula Sra. Roger, com Fortier, seu magnetizador. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenómeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenómenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. Mais tarde foi-lhe possível presenciar sessões semanais com a família Baudin, que lhe permitiu começar a questionar e a obter respostas dos espíritos. Nesta altura, já não através das mesas, mas diretamente pela escrita da médium, no que hoje chamamos de psicografia. Uma noite, seu espírito protetor, Z. deu-lhe, por um médium, uma comunicação pessoal,
na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Gálias. Ele se chamava, então, Allan Kardec. Ainda Rivail, ele passa a compilar as perguntas e respostas, classifica-las por temas, e em cada sessão, que não eram só com a família Baudin, ampliava o seu acervo e esclarecia pontos menos claros. Escreveu Kardec: não me contentei com essa verificação que os espíritos me haviam recomendado. Tendo umas circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, e talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, Rivail decidiu assinar a obra com o nome de Allan Kardec. O livro fez tal sucesso que Kardec teria ainda a oportunidade de organizar uma segunda edição, que fez passar o número de questões e respostas de 501 para 1019. O lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, é considerado pelos espíritos o marco fundador do espiritismo, e a Allan Kardec é reconhecida a transformação de uma série de fenómenos sem importância numa doutrina científica, filosófica e moral. No próximo vídeo trataremos da codificação espírita. Espero ter aumentado o seu conhecimento acerca das origens da doutrina espírita. Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.